Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. O irmão Danilo Sérgio volta nessa tarde de sexta-feira, dia 21 de outubro de 2022, para fornecer mais um fluxo de notícias e atualizações do RV-GCR, contemplar todos esses provedores e suas informações, transmitir isso a essa maravilhosa comunidade existente em meu canal desde o início e todos os novos que me conhecem diariamente. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E com muita esperança, meus amigos, acreditamos todos, pelo menos eu e uma grande maioria de pessoas envolvidas e mais próximas com essas devidas operações no mundo todo, podem dizer, né, assim como muitos que acreditam que este evento vai se concluir em breve. Ainda há algumas intenções e, como eu sempre dividi com vocês, né, estaremos observando todo este mês de outubro. E diante de todas essas informações, eu continuo observando todo este financiamento dos níveis inferiores, né? Também observando todos esses projetos e essas primeiras impressões que esses detentores têm com os Redemption Centers, essas suas primeiras participações já estão dando o que falar no meio dessas notícias. Muito está saindo e, como sempre, estou rastreando o que é possível. Agradeço a todos que estão participando deste canal, que humildemente colaboram com a sua inscrição, com a sua visualização. Que Deus continue abençoando nossa sexta-feira. E o que eu poderia trazer nesse segundo fluxo, é o seguinte, amigos. Sobre essa redefinição de moeda, sabemos que houve um impulso gigantesco ontem, quinta-feira, 20 de outubro. Foi dado a alguns detentores de nível inferior a autorização de liquidez. O dinheiro começará a ser lançado, possivelmente nessa próxima semana, após a terça-feira, com toda a conclusão das contas colaterais globais que estão apoiando esta primeira etapa de liquidez para o nível inferior. Estamos observando, após o dia 27 de outubro, um contato de alto nível transmitindo informações de conclusão. O pessoal do Centro de Resgate está dizendo que será um grande início, entre os dias 24 e 25 de outubro. Para o nível 4B, especificamente, grandes grupos, detentores de títulos, obterão liquidez. Todos esses detentores de títulos esperam que esses fundos estejam disponíveis, pois no grande avanço do nível Tier 4B haverá o start de distribuição. Acreditamos também que todos esses compromissos de resgate e troca estão saindo para todos esses detentores de títulos receberem liquidez. As equipes do Centro de Resgate estão de plantão. O pessoal do Centro de Resgate estão dizendo que será um grande início neste próximo dia 24 e 25 de outubro para o nível do Tier 4B. Todos esses detentores de títulos também devem obter liquidez. Bom, meus amigos, certamente eu estou observando essas notícias e essa está sendo... Eu observo essas datas também, porque eu acho que compreendemos o bastante para saber que essas datas são os indicadores dos eventos. E eu acredito muito que esses eventos vão se concluir em breve,
para todas essas pessoas, todos esses detentores. Esses processos parecem ser inconclusivos no primeiro momento, mas eles são bastante comentados diariamente, o que nos leva a uma conclusão mais metódica e cronológica, né? Não tão instantânea diante de todos esses eventos e fatos. E eu parabenizo as pessoas que, assim como eu, estão diariamente compreendendo esses assuntos, tentando observar o que tem de bom e positivo, retirar o que é desinformação, observar num contexto realista também o que é possível diante dos nossos atuais sistemas. Eu também vivo antenado falando um pouquinho sobre esse nosso sistema digital brasileiro, que a partir de ontem, né, a partir dessa meia-noite, teve um grande avanço, né, que volto a falar, como assim falei no conteúdo anterior, nas notícias em que transmiti. Meus amigos, seguindo esse nosso grande fluxo de notícias, todo este sistema financeiro que nós estamos vendo hoje, ele está mudando. O Federal Reserve Board anunciou que o atual sistema de aplicativos bancários será substituído por um sistema recém-atualizado no final de outubro. Tudo isso é o QFS. A transferência bancária se completará e também tudo que é oculto será revelado. Todas essas transferências estarão acontecendo pelos bancos. Sobre os Estados Unidos, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos anunciou que começará a pagar milhões em empréstimos a agricultores como parte de um esforço para reduzir a inflação. Sobre o QFS, os próximos planos do RVGCR incluem um sistema totalmente novo, bancário e digital. O QFS lastreado em ouro. As moedas que se conectam a ele são, mas o sistema em si é puramente um sistema operacional. Você não pode se conectar a menos que seja apoiado por ativos. Os primeiros países a serem plugados serão o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Eles já estão plugados no sistema, mas ainda não foram ativados. Eles são seguidos pela Argentina e a Arábia Saudita, que já estão conectados e estão prontos para conectar. E o USN, United States Note, que é lastreado em ouro, e o token Sterling. O britânico está pronto também, mas não está conectado. Quando todos estiverem conectados, o start ocorrerá. Tivemos notícias de várias teleconferências que ocorreram de forma inesperada em alguns lugares que podemos detectar: Hong Kong, Londres e Nova York, onde foram listadas algumas coisas nessas teleconferências sobre todo o desembolso de fundos, sobre as situações mais específicas até o momento. Então, está próximo de sua conclusão. Estamos recebendo informações de todos os responsáveis pelas casas de câmbio e os centros de resgate, aconselhando manter nossos celulares bem próximos e observar os e-mails. Está antecipando em notícias para nós que os centros de resgate estarão abertos nesta próxima semana, lidando com todos esses resgates. Uma grande redefinição de dinheiro está acontecendo, possivelmente por causa do ouro. Esta é uma história sobre a qual poucos estão falando e tem tudo a ver com o dólar americano possivelmente voltando ao padrão ouro. Evidências de que muitas outras nações querem fazer o mesmo. Recentemente, o Partido Republicano dos Estados Unidos apresentou um projeto de lei HR 9157 que visa trazer o dólar americano de volta ao padrão ouro.
A questão é que isso provavelmente sofrerá oposição no atual governo. No entanto, mesmo que os Estados Unidos da América não estejam prestando atenção ao ouro, parece que o resto do mundo está. Nos últimos anos, os bancos centrais de todo o mundo têm comprado ouro como loucos, fazendo uma farra de gastos e aumentando suas reservas, aumentando suas participações em até vários milhares por cento. Isso tem muito a ver com o Banco de Compensações Internacionais, que mais uma vez coloca o ouro em alta. Bom, meus amigos, de uma forma bem abrangente, eles colocam essas informações e essa grande rede que distribui essas notícias liga todas essas conclusões ao GCR e ao RV e ao possível desembolso de toda essa prosperidade que já está atingindo os seus níveis finais, creio eu, em nome de Jesus. Amém. E assim, irmãos, sobre uma onda de novas tecnologias, né? E dentre esse nosso mundo cheio de dívidas e muitas coisas, né? Eu trago aqui um artigo interessantíssimo que eu gostaria que fosse da compreensão de todos também que vem ao meu canal, pois isso faz parte de todo o processo de distribuição, faz parte do processo em que o mundo está passando e não há como entender um processo de distribuição. Muitas pessoas imaginam muitas coisas e até coisas mirabolantes. São conceitos e coisas que as pessoas vão precisar se desapegar depois que esses processos tiverem os seus inícios, né? E haverá muita decepção, sim, de muitas pessoas sobre algumas coisas, como já está havendo, muitas pessoas acreditando em diversas situações que, na verdade, não representavam nada além de papéis. Então, meus amigos, haverá isso também, né? E é compreensível, visto que muitas pessoas agora rastreiam um único movimento, né? Do qual estão, de certa forma, alguns, não digo todos, porque uma grande maioria está orientada a esses eventos, mas algumas pessoas, né? As mais frustradas, as que mais necessitam, né? De fato, estão também esquecendo um outro lado, meus amigos, observar um desenrolar de todas essas coisas que no momento está se definindo ainda, meus amigos, e uma coisa que está se definindo ainda não está concluída, é isso que eu quero dizer. E sobre todo esse processo, todas essas instituições maciças, gastos, programas, burocracias gigantescas, está diante de um sistema monetário fiduciário. E é a solução alternativa do petrodólar por muitas décadas. O G7 ainda controla tanto a tomada de decisões do mundo que alguns diriam que ainda estamos em um modelo neocolonial. A elite bancária tem à sua disposição os principais economistas e especialistas em novas tecnologias do mundo. Eles podem se dar ao luxo de contratar os melhores. Eles podem se dar ao luxo de fazer a dívida um ativo até que não possam sustentar mais. No entanto, como qualquer castelo de cartas, existem lacunas de ar na superestrutura. Joga uma carta na fundação e tudo desmorona. O enorme cofre de patentes e novas tecnologias está se esforçando para surgir para a maioria da humanidade. Esse mesmo cofre, no entanto, inclui armamento potencialmente mega destrutivo e sistemas avançados de entrega que formam um dilema existencial. Essa era tem desafios que superam os perigos nucleares da era da Guerra Fria. Isso aponta para a necessidade de uma liderança exemplar, com capacidade e seriedade excepcional, para guiar os Estados Unidos da América e, de fato, muitas nações do mundo. Devemos apoiar aqueles que querem engendrar um novo compromisso,
com a coexistência pacífica. Acredito que somos guiados por essa nova era por um grupo benevolente de origem. Parece que eles querem ver tudo o que acontece nesse mundo não apenas sobreviver, mas prosperar. Eu acredito nessa inspiração, nessa cultura formada por toda essa nossa humanidade, que devemos nos mover mais diligentemente para um mundo de paz. É necessário abandonar os velhos temas e símbolos culturais. Surgiram novos líderes que diminuíram nossa antiga fascinação pela guerra, xenofobia, conflitos sociais, medo da mídia, agitação civil, escravidão oculta, intolerância racial, maus tratos culturais às mulheres, cartéis de drogas, sigilo na política, armas biológicas perigosas, corrupção e modelos bancários unilaterais. É uma lista vergonhosa. O que temos feito, e isso tem feito parte de nossas vidas. Avançamos agora, e estamos sendo encurralados, mas agora não mais. Por favor, não viva nessa ilusão. Nossa tecnologia, atualmente, pode e deve ser usada para propósitos pacíficos, para sustentar leis internacionais justas, propósitos humanísticos, bem aplicados e esclarecidos. Deve nos levar a um futuro que inclui um nível de interação. Somente uma nova liderança inspirada por um objetivo de ampla ascensão humana em massa nos levará a esse nível superior. Bom, meus amigos, eu entendo, isso como um grande conceito de pensamento e acredito que um artigo importante que explora esse nível espiritual das coisas, onde precisamos fazer parte de um conceito de mudança, um conceito de nivelamento que pensa de forma superior a todos esses problemas, ações e contextos que levam a muitas coisas ideológicas nesse mundo que estamos hoje, muitos pensamentos que não estão de acordo mais com os conceitos cristãos, com os conceitos de Deus, muitas dessas coisas sendo introduzidas por essa nova ordem mundial através de filmes e várias ideologias que estão presentes em todos os recursos que estão ao alcance de nossa visão. E, meus amigos, é importante nos blindar diante de tudo isso e saber que temos que observar tudo isso de um modo espiritual e não mais observando esse contexto de problema e sim de resolução. Bom, meus amigos, eu tenho mais uma nota que fala aqui sobre os países BRICS e essa interação. Eu vou explicar para vocês, Os países BRICS, neste momento, como o nome sugere, são uma associação dos seguintes 5 países: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Este grande conglomerado já tem uma população de 3,5 bilhões de pessoas, estabeleceu a meta de criar um sistema monetário alternativo ao sistema de papel-moeda, baseado em dólares americanos. Um projeto nobre, pode-se pensar. No entanto, estamos olhando muito de perto para este assunto. E claro, este é um modelo não homólogo de servidão de juros, mais uma versão modernizada e muito mais eficiente do sistema financeiro global. É o início de um projeto mundial e é o projeto atual a conclusão da instalação das moedas digitais do Banco Central. Bom, meus amigos, sendo algumas notícias
no mundo inteiro dadas e por toda essa inteligência transmitidas, e eu agradeço muito a todos que estão vendo, porque eu acho de suma importância, né? Algumas pessoas chegam e falam nos comentários, né? Ah, eu tô de saco cheio, e não sei o que, todo mundo tá de saco cheio. A pessoa, além de rotular o pensamento por ela mesma, ela quer dizer por todos também, né? Ah, todo mundo tá de saco cheio. Poxa, meus amigos, existem muitas pessoas, né, que veem o meu conteúdo, que dão valor, que dão crédito a essas informações, e se ofende tanto o meu conteúdo, né, irmão, é só não ver. Poxa vida, é tão difícil? Se for, né, mais difícil do que isso, não haveria canais em abundância no YouTube tentando também utilizar esse maravilhoso algoritmo para transmitir notícias, mudar de vida, porque há uma proporção em que isso acontece se o canal da pessoa cresce, né, meus amigos? Eu estou aqui na plataforma tentando tudo isso, mas muito mais do que isso, sim, estou aqui trazendo informações porque acredito em algo muito maior do que tudo isso que nós estamos vivendo agora em relação ao dinheiro, em relação à condição financeira. Então, meus amigos, eu considero esse assunto de suma importância, né? E eu agradeço a todos que estão vendo e que parcialmente, às vezes até me defendem nos comentários. Que Deus abençoe, amigos, que possamos estar nessa mesma consciência espiritual e que possamos participar de algo grandioso, é o que eu desejo. E falando em tecnologia, tudo isso, meus amigos, como eu li nesse parágrafo, né, está havendo um grande impulso, e acredito que um grande impulso desde a última quinta-feira também foi para que houvesse essa parte digital nos modelos de sincronização financeira do mundo, né, que houvesse isso concluído entre os países sobre as determinações de Basileia e outros padrões da ISO 20022 também, que já conversamos, né? Isso já foi falado, são assuntos que as pessoas falam, as coisas não mudam. Poxa, mas eu falei sobre isso e agora eu volto a falar, são coisas que já estão tomando uma proporção, uma organização. Isso tudo acontece de uma forma, eu acredito, que lenta, né, meus amigos, para toda a nossa necessidade, mas é o que eu acredito que está acontecendo em instância, é o que eu baseio a minha crença, porque posso colher isso de informações que não se ligam, de pessoas que estão, né, vinculadas a meio diferentes, e eu faço muito confronto dessas informações, e por isso isso se torna cada dia mais real, a minha visão, e eu espero que possa se concluir, né, como eu falei, haveria de se concluir, e isso se arrastaria pelo mês de outubro, vai se arrastar por novembro também, até que se haja a conclusão, mas eu acredito que não passa muito a partir daí, né? Bom, meus amigos, é o que eu tenho nessa tarde para colaborar em notícias e informações. Muito obrigado pela companhia, pela comunhão, pela conectividade. Que Deus abençoe a todos. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial, Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz. É o infinito. E além. E sempre além, meus amigos. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos que gostam de mim, que também não gostam, né? Que já se sentem também em outra posição, né, de ansiedade, nervosismo, que o Espírito Santo possa alcançar essas pessoas e que elas possam compreender esse evento e compreender que eu também não tenho poder nenhum de atrasar ou adiantar isso em nada, sou um mero espectador, especulador de notícias e espero em Deus estar bem orientado com esses provedores. Volto mais tarde com novidades e quem quiser voltar, as portas também estão sempre abertas, amigos. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau, meus amigos.